Olá pessoal, agora para ficar mais consolidado o assunto sobre exponenciais, vamos resolver alguns exercícios, vamos colocar em prática todos os conteúdos abordados durante a aula. Então vamos começar com essa questão 1, que é uma questão teórica, né, sobre exponencial. Vamos ver aqui. Dado uma função de R para R, com a, com a lei da formação f de x igual a a elevado a x, em que a é um número positivo diferente de 1, julgue as afirmativas a seguir. Essa função será crescente se a for positivo. Então, o primeiro, o primeiro item da questão disse que, que, que a função será crescente se o a for positivo. Então vamos pensar assim o seguinte: o que é um número positivo? Um número positivo é quando ele for maior do que zero, né? Só que o primeiro item falou que a função será crescente se o a for positivo. Então, vamos pensar o seguinte: quais foram as, as condições do a? Se o a for entre maior do que zero e menor do que 1, então é decrescente. E se o a for maior do que 1, então ele é crescente. Número positivo, né, é quando A for maior do que zero. Porém, tem esses valores aqui, ó. Se ele for maior do que zero e menor do que menos 1. Por exemplo, meio. Se uma função se uma função f de x, cujo valor do a for meio, então se ficar assim f de x igual a meio elevado a x, então essa função será decrescente. Então esse primeiro item não vale, está errado, porque tem valor positivo, como nesse caso o meio é um número maior do que zero, né? Porém, ele é menor do que 1, então quando ele é maior do que zero e menor do que 1, ele faz com que o gráfico seja decrescente. Então o item 1 não vale, então o item 1 está falso. O item 2 é, se x for igual a zero, então o f de x é igual a 1. Vamos pensar assim o seguinte: f de x, como ele deu no exercício, é a elevado a x. Então, se o x for igual a zero, então o f de zero, né, o a elevado a zero. Como no exercício ele falou que é um número positivo, então nós sabemos que o a é maior do que zero. Então ele disse que é diferente de 1. Então nós sabemos o seguinte, que todo número elevado a zero, desde que a base não, desde que esse número não seja zero, se a base não for zero, então ele é 1, né? Então, esse segundo caso, questão 2, o item 2 da questão 1, então está completamente correto. F de x, se x é igual a zero, f de x, então vale 1, tá perfeito. E a terceiro item diz, é uma função exponencial? Lembre-se, o que nós estudamos para que fosse uma função exponencial, tinha que ser o f de x ou y, tem que ser constituído com uma base, a, cujo valor tem que ser um número positivo, diferente de 1, elevado a x. Então é isso mesmo, né? Isso aqui satisfaz uma função exponencial. Então, olhando as alternativas, somente é a letra A. Somente a afirmativa 1 é falsa. Então, questão número 1 é a letra A. Perfeito. Agora vamos fazer a questão número 3. Que a questão número 3 diz o seguinte: dada a função exponencial f de x igual a k menos 4 elevado a x. Sabendo que essa é uma função decrescente, o valor de k está entre. Qual que é o valor do a? Quais são os dois valores da função da base, né? Nós sabemos o seguinte, quando a é maior do que 1, então
é porque é uma função crescente. E se for maior do que zero e menor do que um, então porque é decrescente. Como ele falou que a função é decrescente, então nós temos que fazer o seguinte: pegar esse k menos 4 e colocar entre zero e 1. E nós fazemos o seguinte: esse 4 está aqui, passa para cá somando, passa subtraindo. Como aqui fica 0, 4, que é 1 mais 4. Então, 0 mais 4 é 4, k e 0 e 4 mais 1 é 5. Então, o valor do nosso k, né? Então o k tem que ser maior do que 4 e menor do que 5. Então, qual que é a única alternativa que satisfaz? É a letra D de dado, porque como vocês podem ver, 4 e 5. Então, por exemplo, tem que ser um valor, por exemplo, 4,5, 4,3, qualquer que seja o, o valor do 4. Então, ele tem que estar aqui, ó, entre 4 e 5, porque daí é o valor que vai fazer com que ele seja maior do que zero e menor do que 1. Então, a alternativa é a letra D de dado. Agora, uma questão um pouco mais prática, essa questão número 4. A questão número 4 diz o seguinte: um botânico encantado com o pau-brasil dedicou-se durante anos de estudos a conseguir criar uma função exponencial que medisse o crescimento dessa árvore no decorrer do tempo. Sua conclusão foi que ao plantar-se essa árvore, seu crescimento no decorrer dos anos é dado por Ct igual a meio vezes 2t elevado a menos 1. Analisando essa função, quanto tempo essa árvore leva para atingir a altura de 16 metros? Então, o botânico percebeu que a função exponencial seria Ct elevado a igual a meio vezes 2 elevado a t menos 1. Esse 2 aqui é o valor do A, que é a nossa base, né? O comprimento, né, é o y, né? E o tempo é o x. Então, o comprimento está em função do tempo, o quanto que ele vai crescer em função do tempo que for passar. Então, ele quer saber quanto tempo que a árvore vai levar para atingir 16 metros. Então, o 16 é o y, que também é igual ao ct. Então, nesse caso, o y vale 16, que é igual a ct. Então, vamos substituir na fórmula, né? É assim, ct igual a 0,5 vezes 2t menos 1. Vamos substituir aqui por 16, ficar 0,5 vezes 2t a menos 1. Esse meio está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar 16, 0,5 igual a 2t menos 1. Só que meio é igual a 1 dividido por 2. Então, 16 dividido por 1 dividido por 2 igual a 2t menos 1. E vocês se lembram, quando tem divisão de fração, você mantém o primeiro, passa para multiplicação e inverte-se o segundo. Nesse caso aqui, 16 vezes 2 vai dar 32. E aqui, como é 1, fica 1. 32 dividido por 1 é 32. 32 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 é 2 vezes 2, 5 vezes.
Então vai ficar 2 a quinta, ó, a 2t menos 1. Aí você corta o t com t, aí fica 5 igual a t menos 1. E o menos 1 está tá subtraindo, passa para o outro lado somando. Aí fica t mais 5 mais 1 igual a 6. Então vai ser 6 anos, o gabarito é a nossa letra B de bola. Agora acho que essa questão 5 é uma boa questão, pois é uma questão de interpretação de gráfico. Uma questão que caiu no Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, e vamos ver o seguinte: um trabalhador possui um cartão de crédito que em determinado mês apresenta o saldo devedor a pagar no vencimento do cartão, mas não contém parcelamentos a acrescentar em futuras faturas. Nesse mesmo mês, o trabalhador é demitido. Durante o período de desemprego, o trabalhador deixa de utilizar o cartão de crédito e também não tem como pagar as faturas, nem a atual nem as próximas. Mesmo sabendo que a cada mês incidirão taxas de juros e encargos por contas do não pagamento da dívida, ao conseguir um novo emprego, é completado os 6 meses de não pagamento das faturas. O trabalhador procura renegociar sua dívida. O gráfico mostra a evolução do saldo devedor. Então, como vocês podem ver aqui, esse gráfico está mostrando o crescimento da dívida desse trabalhador. Aqui está a dívida está em função do tempo. Então, ele que aqui, ó, com base no gráfico, podemos constatar que o saldo devedor inicial, a parcela mensal de juros e a taxa de juros são. Então, esse gráfico, essa questão é de interpretação, é você tem que olhar o gráfico e entender todo o desenvolvimento, todo o crescimento, tudo o que está acontecendo. Começou com uma dívida e daí, com o passar do tempo, foi crescendo. Nós sabemos a dívida inicial porque você está olhando qual que é o valor, né, que está cortando o eixo, aqui o eixo Y, que é o eixo das dívidas, é quando o tempo é zero, né? Quando o x aqui é o tempo, quando o x for zero. Quando o x é zero, corta o eixo Y. Então está cortando o eixo Y no 500. Então a dívida inicial desse trabalhador é 500. Então você já elimina a letra B, você já elimina também a letra D. Como vocês estão percebendo, né, não é uma reta. É diferente da função do primeiro grau. Então não pode ser um crescimento constante. Então nós já podemos também eliminar a letra A. Nós já eliminamos a B, eliminamos a D e também eliminamos a A. Então estamos entre a C e a E. Como vocês podem ver no primeiro mês, subiu um pouco mais aqui, está acima do 550. Subiu mais, porque, por exemplo, 550 é porque de 500 para 550 variou 50. 50 é 10% de 500. Então, como ele está um pouco acima do 550, então a variação foi maior do que 10%. Então, nesse caso, nós eliminamos a letra E. Então, o gabarito da nossa resposta é a letra C, pois a dívida começou com 500, é um crescimento variável, não é constante, pois aqui é uma exponencial, não é uma reta, e está superior a 10%, porque está acima do 550, né? Porque, porque se você pegar 550 menos 500 é 10% de 500. Só que ele, como está um pouco acima do 550, então ele é superior aos 10%. E 50 é 10% de 500. Então, como ele está um pouco acima do 550, então é superior a 10%. Então, a única alternativa que está completamente correta é a letra C de casa. Essa questão 6 é muito boa, pois está abordando um dos assuntos que nós estudamos, que é em relação à meia-vida, que nós vimos na aula, né? Então vamos resolver essa questão 6. Quando uma matéria é radioativa, é comum que sua massa se desintegre no decorrer do tempo de forma exponencial. O Césio 137, por exemplo, possui uma meia-vida de
após 30 anos, ou seja, se havia inicialmente a massa MO de Césio, após 30 anos haverá metade. Para desenvolver melhor essa situação, temos a função exponencial. Então está aqui. X é a quantidade de meia-vidas, MO é a massa inicial e o f de x é a massa final. Então, esse f de x aqui é o y e aqui tem o x, que é com relação à quantidade de meia-vidas. Tá, pensando nisso, se houver 80 gramas de Césio 137 inicialmente, após 150 anos, haverá um total de, vamos começar, f de x é a massa inicial, 2 elevado a x. Tá. O f de x aqui a gente precisa descobrir. A massa ele deu inicial que é de 80, 2, né? Só que ele falou após 150 anos, né? E ele disse que uma meia-vida equivale a 30 anos, que eu possui meia-vida após 30 anos. Então a gente faz o seguinte: 30 meia-vidas, a gente faz uma regra de 23. 30 meia-vidas é uma, 150 é x. Multiplica cruzado, fica 30x igual a 150 vezes 1, que, que vai dar 150. Aí o 30 está multiplicando, passa dividindo. Então fica 150 dividido por 30, que vai ser igual a 5. Então esse é o nosso valor, né, do nosso x. Então nós substituímos o x aqui, vai ficar x. Então f de x vai ficar 80. Quanto que é 2 elevado à quinta? 2, 4, 8, 16, 32. Então, dividindo 80 por 32, que vai dar 2, 64 vai dar 16, e aqui vai dar 5. Então, vai ser 2,5 gramas. 2,5 gramas, a nossa alternativa é a nossa letra B de bola. Então, quando se passar 150 anos, dos 80 gramas de Césio 137 que tinha, restarão apenas 2,5, que essa que é a verdadeira a interpretação, né, do problema. O problema você tem que calcular e interpretar o que realmente você está calculando, que está encontrando. Podemos fazer esse gráfico melhor compreensível aqui no GeoGebra. Vou mostrar para vocês. Então, como vocês podem ver aqui, ó, f de x é igual a 80 a 2 dividido por x. Vocês podem ver que aqui na GeoGebra, é mais ou menos aqui é o gráfico, ó, começa aqui ó, nos 80, massa, né? E a cada vez que passa uma meia-vida, né, ela vai aqui diminuindo. Na primeira meia-vida, vai chegar aqui a 40, vai cortar pela metade. Aí depois vai chegar na segunda a 20, a terceira a 10, a quarta a 2 e a quinta, ó, vai chegar mais ou menos aqui, ó, 2, aqui, ó, a quinta, ó, vai chegar mais ou menos aqui, ó. Ampliar 2,5 aqui, ó, na quinta. E como aqui, ó, passa 30 anos, então você passou 30, 60, 90, 120, aqui, ó, 150 anos. Então vai estar aqui, ó, no mais ou menos 2,5, para que fique mais claro aqui no gráfico. Então, passou 150 anos aqui. Então aqui vai ter 2,5 gramas, que é o tanto
que vai ter resultado dos 80 gramas originais do césio 137. Por exemplo, vamos resolver essa questão 7, quando dá o gráfico, aí você tem que descobrir qual é o valor da função. Como, como, como nós sabemos, por exemplo, a função exponencial é a elevado a x. Olhando esse ponto que intersecta aqui o, o eixo y, então o x vale zero, né? 1. Então não tem nada que esteja multiplicando aqui, então aqui é, né? E como podemos ver, por exemplo, aqui, por exemplo, quando o y está valendo 2, o y vale 2, o a vale, vale menos 1. Então 2, expoente negativo, como aqui não tem nada, é 1, você troca, fica 1 sobre a. Aí fica 2a igual a 1. O a então, é 1 dividido por 2, que vale meio. Então a nossa resposta é a letra D de dado. Igual y igual a meio x. Ou se você trocar aqui para a gente ter certeza, vai ficar y igual a meio x. Aqui o x está valendo menos 2. Então vai ficar meio ao quadrado. Então vai ficar 0,5 vezes 0,5 vai dar 0,25. 0,25 vale 1/4. Então você substituindo 1 sobre 1/4, você mantém o primeiro, passa para multiplicação e inverte o segundo. Então nesse caso aqui, 4 vezes 1 é 4, 1 vezes 1 é 1, 4 dividido por 1 é 4. Então realmente está comprovado, é a letra D de dado a nossa resposta. Essa questão 8, acho que é uma questão interessante, pois é uma outra questão que leva exemplo prático, que ó, o valor de um veículo vai diminuindo no decorrer do tempo por conta da depreciação, e essa redução ocorre de forma exponencial, já está falando, né? Se ele decorre, então exponencial será mais ou menos assim. Depois vamos fazer lá no GeoGebra para ficar melhor compreensível, né? Se um determinado veículo que foi comprado custa 6.000, sofre desvalorização de 10% do valor em relação ao ano anterior, ele custará 39.366 após. Então vamos começar. Então é o valor o valor, que aqui é o valor, que é o y, e aqui, né, o x é o tempo. Então, né, ele começa com um valor constante de 60.000. Que daí ele perde 10, sofre desvalorização de 10% do valor. Então, é 1 menos 0,10. Porque ele não sofre para 10%, ele perde 10%. Então, se ele perde 10%, então ele mantém 90% do valor. É 1, é 100 menos 10, que dá 90%. E 100 é 1, e 10% é 0,1, que vai dar 1 menos 0,10 vai dar 0,9, que
equivale a 90%. E daí o tempo é o que você quer saber. E o y aqui, final, é 39.366. Que vai dar 60.000. Aqui vai dar 0,9 elevado a t. 39.366 dividido por. Daí dividindo vai ficar 60.000 a 0,9 elevado a t. Você dividindo 39.000 por 3.066 dividido por 60.000 vai dar 0,6561 a 0,9 t. 0,9 elevado à quarta potência vai dar 0,6561. Então, substituindo aqui, vai ficar 0,9 elevado à quarta igual a 0,9t. Aí você corta. Então, o t vai valer 4. Como está em anos, então é a nossa alternativa C de casa. E agora, para finalizar, vamos fazer a última questão, né, desse exercício, a questão 9, que diz o seguinte: ao observar em um microscópio uma cultura de bactérias, um cientista percebeu que elas se reproduzem com uma função exponencial. A lei de formação que relaciona a quantidade de bactérias existentes com o tempo é igual a Ft igual a Q a 2 elevado a T menos 1, e que é a quantidade inicial de bactérias, e T é o tempo. Se nessa cultura havia inicialmente 700 bactérias, a quantidade de bactérias após 4 horas é. Então, então está a quantidade em função do tempo, né? Então vai ficar assim, Ft igual a Q, 2 elevado a T menos 1. O tempo é as abscissas, é o x, né? E o tempo que ele quer saber em 4 horas, né? O Q é uma constante, que é o começo, que é 700. Então, o F de 4, né, é 700 multiplicado. Espera aí, só para arrumar aqui. Que é 700 vezes 2 elevado a 4 menos 1. Então, o F de 4 é 700 vezes 2 elevado ao cubo. Vai ficar 700 multiplicado por 8. Então, nesse caso, né, vão ser 5.600. Resposta letra E. Só para finalizarmos aqui, que o que eu acabei esquecendo, que eu prometi mostrar aqui no GeoGebra, aqui só por uma questão aqui de curiosidade, é o gráfico da questão 8 e 9. Então, esse aqui é o gráfico da questão 8, né? Deixa eu só ter certeza aqui. Isso, da questão 8, né? Só reduzir aqui para não ficar muito grande, né? Então, começa tipo com 6.000, né? E aí vai diminuindo até aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, o 4, ó.
Ficou mais ou menos aqui, ó, 3.000, vai ficar aqui 3,9366, né? Eu só reduzi três casas para ficar mais fácil de visualizar, mas eu deixei na mesma proporção, mas tá igual como tá no exercício, assim, ó, 4 anos, que é o tempo aqui, pode ver, ó, quase no 4 aqui, ó, do eixo Y, vai estar aqui, ó, 3, aqui tá 3,9366, tá quase no 4. Pra vocês entenderem, ó, tá passando o tempo aqui, tá diminuindo o valor exponencialmente. E aqui é o gráfico da questão 9, né? Que eu coloquei 7 para ficar mais fácil de visualizar, porque 700 vai ficar muito grande e aí não vai dar para dar para ver direito, mas como vocês podem perceber, no final vai dar duas casas a menos, que vai dar 56. Olhando aqui, ó, o 56 está caindo exatamente aqui no 4, tempo certinho, que leva 4, acho que eram 4 horas, né? Que leva exatamente aqui, ó, cai exatamente aqui no 4. Vocês vendo aqui, ó, como está subindo aqui, ó, numa exponencial, vai crescendo. Então é isso, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado da aula e nós nos vemos numa próxima. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.